Olá, Olá. me ouve bem? Sim, sim, escuto. Tá, é que tá uma chuvarada aqui e aí aqui tem um barulho um pouco alto, talvez, mas vai rolar, tudo Ah, certo. beleza, então. Então é sinal de que daqui a pouco chove aqui. Eu estava até estranhando. Se aparecer uns mosquitos voando aqui na live, é porque tem umas aqui. Opa, tá me É, ouvindo? travou. Voltei? Voltei? Voltou. É, Mas é o problema da chuva, né? Acontece. imagine. Uhum. Bom, esqueci de colocar, não tenho muita essa habilidade ainda com o Instagram para fazer ao vivo, para deixar Sei. marcado ali o nosso tema, né? Uhum. Que é uma frase tua, né, do site que eu retirei, que é o jornalismo.ar, arte Uhum. com temudo, que diz: não existe país decente sem imprensa livre. É isso que a gente vai conversar um pouco para quem está entrando e saber, né? Mas Uhum. antes disso, Marlos, bom, primeiro eu quero agradecer, e agradecer também a Manu que nos colocou em contato, né, para a gente estar conversando. E já até notei que ela E entrou aqui, apareceu o nome dela. então, um beijo para Manu também. E eu Uhum. queria que tu falasse um pouco sobre ti, cara. Da onde que você está falando? Quem que é você? Um Certo. pouquinho dessa pessoa, dessa tua formação, não só intelectual, né, mas da tua formação enquanto brasileiro. Sei. Bom, hoje eu estou escrevendo num site, você já citou o nome, chamado Jornalismo Arte, que é jornalismo.arte, sem a letra E no final. Eu queria falar sobre política e sobre comunicação, e ao mesmo tempo eu não queria que fosse um tema muito pesado, e por isso eu escolhi esse domínio ponto arte, que aí eu me sinto um pouco livre para falar também sobre música, sobre jazz, sobre cinema, sobre seriados que eu acompanho, etc. Eu sou formado em jornalismo lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu me formei ainda em 2004, mas eu não trabalhei de imediato com jornalismo, porque lá no Nordeste, até hoje um pouco, mas principalmente naquela época, o trabalho jornalístico era muito atrelado a grupos políticos. Então, naturalmente, o jornalista, ao adentrar alguma redação para trabalhar com comunicação, ele ficava atrelado a algum grupo político local. Então, era muito comum que amigos meus que estavam se formando e começavam a trabalhar numa TV, numa rádio, de repente desaparecessem, e eu buscava o paradeiro deles e descobria que tinham passado 2 meses viajando, fazendo a campanha de algum senador local, deputado local, e eu não queria passar por isso. Então, passei por um bom tempo trabalhando apenas com desenvolvimento para a internet, e em paralelo, aqui e ali, publicava alguns textos meus em redes sociais. Né? Comecei ainda no Orkut, mas o Orkut a coisa não reverberava tanto, e começou a ganhar um pouco de espaço na época do Facebook. Então, quando a gente teve os protestos de junho de 2013, alguns desses textos viralizaram bem, e eu comecei a receber convites para participar de alguns projetos independentes. A gente chamava de projetos, sites independentes, blogs independentes, etc. Normalmente eram blogs críticos ao governo da época, no caso, o governo Dilma. Né? E eu escrevi em alguns desses blogs e participei da origem de alguns outros. No caso, eu estive ali nos primeiros times que trabalharam escrevendo no site O Antagonista, entre 2015 e 2016, e era uma coisa realmente muito puxada, porque era muito pouca gente trabalhando para um projeto que tinha um alcance tão grande. Nessa época, acho que a gente já falava em média por minuto para 4 mil pessoas em um site. Isso para quem trabalha em rádio como você não há de ser nada. Qualquer rádio chega a uma audiência dessa muito fácil. Na TV também chega a uma audiência muito maior, mas para um site era uma coisa que derrubava o site, tirava o site do ar. Né? Então, lidar com aquele monte de gente o tempo todo cansava muito, a gente tinha que se esforçar sábado e domingo. Eu dei uma pausa, fiquei mais um tempo parado. Em 2019 voltei para o Antagonista, e agora em 2020 eu achei que era uma boa época para tentar um voo solo e trazer esse meu projeto Jornalismo.arte. Para o meu azar, deu uma semana, o coronavírus pintou aqui no Brasil e paralisou tudo, então tá sendo um pouco complicado tocar tudo. Ao mesmo tempo, eu estou vendo o país inteiro trabalhando no formato que eu pretendia trabalhar, que era trabalhar de casa, fazer jornalismo de casa. E aí, como é que se faz jornalismo de casa? Não é muito diferente do jornalismo que se faz na redação, porque a gente vai trabalhar com telefone, com WhatsApp, com e-mail, com checando arquivos, etc. Então a coisa realmente está fluindo, mas por enquanto sou só eu. O que é uma coisa um tanto arriscada, mas é o que dá para fazer dentro da situação que a gente tem hoje.
do país entrando numa recessão brutal, não dá para arriscar contratar gente e de repente colher um prejuízo que eu não consiga reverter no futuro, né? Então, por enquanto, a coisa está funcionando assim. E só para concluir essa rápida introdução, esse projeto eu tento corrigir um erro que eu cometi num passado recente. Que eu adotei uma postura muito crítica do trabalho da imprensa, e isso naturalmente alimentou um sentimento de anti-imprensa, vamos dizer assim. As pessoas que costumavam me ler passaram a nutrir uma certa raiva da imprensa livre em si. E eu percebi que foi um erro de tom, porque eu nunca fui contra o trabalho da imprensa, eu criticava porque eu gostava. E eu queria que, por exemplo, aqueles meus amigos de 2004, 2005 não trabalhassem para políticos, eles trabalhassem em redações que fossem redações livres desse tipo de influência. E eu percebi que na internet eu tinha mais espaço para trabalhar isso, né? Então agora esse trabalho também tenta corrigir um pouco esse erro, de mostrar para as pessoas que, olha, a gente está descobrindo muita coisa sobre o atual governo, descobriu muita coisa sobre os governos anteriores, enfim, sobre a classe política, sobre o poder público em si, por causa do trabalho da imprensa. Está tudo lá. E a imprensa ela é positiva não quando um único veículo trabalha. Quando só tem um veículo, é sinal de que a coisa está muito ruim. É sinal de que a gente está vivendo uma ditadura. E se tiver só um veículo, vai ser a voz oficial. O poder vai conseguir chegar nesse veículo e e domar as informações, né? Quando a gente tem muitos veículos, como é o caso do Brasil, a gente consegue ver situações em que às vezes um veículo, por algum motivo que não nos cabe agora entender, não queira publicar uma informação, mas um outro veículo vai lá e publica. Então, acho que uma das notícias mais graves que a gente teve nas últimas décadas foi a denúncia do Mensalão feita pelo Roberto Jefferson, e hoje a gente sabe que essa notícia chegou primeiro à revista Veja. E a revista Veja era muito crítica do governo Lula, inclusive, mas por algum motivo a revista Veja não publicou aquela entrevista. Então, o Roberto Jefferson procurou a Folha de São Paulo e saiu na Folha de São Paulo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra notícia sobre uma tentativa do STF de engavetar essa investigação do Mensalão, que a Folha de São Paulo tinha fotografia dos juízes do STF, ali, a Carmen Lúcia e o Ricardo Lewandowski, um combinando voto com o outro ali pelo MSN, etc., e a Folha de São Paulo não publicou. Quem publicou essas fotografias foi o Globo, do Rio de Janeiro. Por algum motivo que também a gente não compreende. Eu lembro até que o ombudsman da época na Folha reclamou que, poxa, uma notícia dessa era para a Folha publicar, e por algum motivo a Folha não publicou. Aqui a gente pode especular muita coisa que não vem ao caso agora. Mas, enfim, a gente só encontrou essas verdades porque a gente tinha uma imprensa livre, a gente tinha múltiplos veículos, muitos jornalistas e vários vieses ideológicos. Obviamente, da forma como eu entendo, a gente tem uma situação em que as redações elas têm um viés um pouquinho mais esquerdista, mas os colunistas já têm um viés um pouquinho mais conservador, né? Então fica um pouco esse duelo do repórter contra o analista, né? Fica um cara noticia uma coisa e vem um analista e diz outra coisa, né? Isso é um jogo que eu entendo até como natural, acho que as forças se organizam naturalmente dessa forma, e eu acho até, enfim, saudável que a gente tenha esse jogo, para ter um debate mesmo, então senão fica todo mundo falando a mesma coisa. E nesse projeto eu estou tentando mostrar isso ao grande público. Olha, aqui a gente tem um grande conjunto de informação e quem nos trouxe isso foi a grande imprensa, a imprensa mais séria. Eu quero voltar nesse assunto depois, mais especificamente, mas eu quero começar também, depois dessa tua apresentação, já que a gente está entrando pessoas, a gente está falando com o Appius aqui sobre imprensa livre, né? Que é um projeto, talvez, que a filosofia, né, Appius, que domine aí a tua escrita, a tua pesquisa. Como a gente mantém... Tu escreve muito no Twitter, aí você hospeda também no teu site, suas threads, que são bem famosas, bem conhecidas. Como é que a gente mantém uma imprensa livre, nesse momento, do algoritmo? Quer dizer, como é que chega esse teu material para todos, né? Porque também para a gente ter uma imprensa livre, a gente tem que ter uma imprensa que circule, né? Que as pessoas também tenham acesso. Como é que tu lida com isso? Bom, eu tenho uma alma de artista também, brincadeira. É porque eu também tive um passado como músico, então tem a brincadeira que a gente diz que o artista vai onde o público está, né? Deixa eu anotar aqui, só um pouquinho. Passado como músico, para depois a gente conversar. Tá certo, então. Mas tá meio abandonado. Desde que eu me mudei para São Paulo em 2010, eu parei com a música. Mas, enfim, na lógica do artista, até o artista de circo, ele vai onde o público está. Eu acho que essa é uma coisa que essa ficha ainda não caiu bem à imprensa. A imprensa sempre trabalha muito no sentido de ter um site e fazer com que o público visite esse site.
eu já estou fazendo trabalho no sentido oposto. Eu até tenho o site, mas eu pouco me importo com a visitação dele. Eu uso esse site mais para ter o meu modelo ideal de conteúdo. Eu acho que o conteúdo que eu publico nele tem um formato que eu julgo ideal, porque lá eu posso trabalhar texto, áudio, vídeo, imagem, galerias de imagens, embedar tudo quanto é tipo de código, enfim, tudo aquilo que o WordPress nos permite fazer. Só que eu pego esse conteúdo e adapto para as mídias onde eu sei que as pessoas estão. Então, eu estou testando alguns formatos. No Twitter tem funcionado muito bem pegar esse mesmo conteúdo e transformar em threads. E a coisa reverbera muito bem. Estou tentando descobrir uma forma de fazer isso no Facebook que tenha o mesmo alcance, mas como minha presença no Facebook ainda é muito pequena, a coisa fica muito restrita a um pequeno grupo. E também estou tentando fazer alguns testes no WhatsApp. Porque, enfim, a gente tem pesquisas que diz que um terço da população está no Facebook, usa o Facebook como a principal rede, outro terço usa o WhatsApp, outro terço usa o Instagram. O Instagram eu nem tentei ainda porque eu preciso muito desse recurso do link, da referência e preciso publicar textos longos. O Instagram ele me limita muito nesse sentido. Eu não tenho perfeitamente, né? Oi? Nesse sentido, no Twitter funciona perfeitamente. Isso, é porque o Twitter me permite linkar um tweet no outro, né? Porque ele também é limitado, mas aí eu já cheguei a fazer threads de quase 200 tweets, que eu estava linkando ali quase 200 notícias. Cada Twitter era como se fosse uma notícia para eu mostrar assim, um desenho amplo do que tinha acontecido e do trabalho que a imprensa fez naquilo. Eu estava mostrando, tentando recolher tudo que a imprensa sabia sobre a relação da família Bolsonaro com a milícia carioca. E a gente tinha muita coisa, porque tem esse problema. A gente está vivendo o que algumas pessoas estão chamando de infodemia, né? É uma epidemia de notícias. É tanta notícia que as pessoas até entendem que alguma coisa ruim está acontecendo, mas elas não entendem o que é essa coisa ruim. Então, um amigo meu me deu esse toque e eu também já meio que brincava com isso. Ele falou, olha, está faltando ao jornalismo um ramo que é o jornalismo de ligar pontos. De pegar uma grande cobertura e falar, olha, isso aqui aconteceu no momento em que essa outra coisa aconteceu e não foi por acaso, certo? Isso era um trabalho que normalmente era feito em livros, quando algum fenômeno já tinha se concluído. O impeachment de Collor deu um ótimo livro lá, o Notícias do Planalto, o Plano Real deu um ótimo livro, Saga Brasileira, sabe? Enfim, isso acontecia em livros, mas em jornal é uma raridade, assim. As revistas um pouco faziam, mas um pouco se limitando à última semana, ou ao último mês, se a revista fosse mensal, né? E a gente pode fazer um trabalho amplo, assim, de pegar, por exemplo, um caso específico e destrinchar que ele está há 30 anos correndo, e aconteceram mil coisas, e de uma forma didática apresentar isso para as pessoas. É óbvio que isso vai gerar uma leitura longa, né, uma coisa de 30, 40 minutos. Eu acho que no Twitter a gente tem essa vantagem das threads, porque cada link gera um cardzinho, às vezes eu coloco um vídeo no meio, coloco um áudio, e aí a leitura fica menos cansativa, que a pessoa vai lendo como se fosse uma revista em quadrinhos, né? Lê o quadrinho, lê o balão, lê o quadrinho, lê o balão. E as pessoas leem quadrinhos de uma forma muito mais prazerosa do que ler um livro, um bloco pesado de papel, né? Cansa a vista, cansa tudo. Então, eu acho que a imprensa, precisa descobrir essa forma, assim, de como ir aonde o povo está, porque o povo não está mais na banca de jornal, o povo não está mais clicando em site. Eu já fiz, obviamente foi uma pesquisa muito pessoal, junto às pessoas mais próximas, mas mesmo em época de eleição, o pessoal recebia às vezes links no WhatsApp e não clicavam, porque tinham medo de clicar naquele link e de repente ter um vírus, ou uma coisa que acontece muito, a gente nem imagina tanto, é que o pessoal tem telefone pré-pago e clicar no link vai fazer com que a pessoa saia do WhatsApp e consuma dados da navegação. E aí o cara evita clicar e confia só na manchete, né? E muitas vezes a manchete tem só o início da informação e lá no 5º parágrafo tem uma situação em que encaixa melhor aquela manchete. Às vezes a manchete é dúbia e essa informação tira esse segundo sentido errôneo da manchete, né? Enfim, a gente tem que entender a dinâmica desse novo mundo digital e adequar o nosso conteúdo a ele. E fazer chegar às pessoas, né? Aqui no Instagram está funcionando... Tu é teu próprio editor, no caso. Tu é teu próprio editor, tu escolhe tuas pautas. Isso. Como eu estou trabalhando só, eu estou fazendo tudo só. Isso não é saudável, hein? Não é indicado. Crianças não façam isso em casa, porque o risco de eu cometer algum erro e eu não perceber, porque tem uma hora que o olho cansa, o olho bate e já ignoro o erro, é grande. Eu tento revisar 5 vezes, às vezes eu termino o texto num dia e deixo para revisar no outro, para o cérebro dar aquela esquecida no conteúdo. E, enfim, quando eu reler o conteúdo no dia seguinte, já ser uma coisa que eu esqueci um pouco, eu consiga perceber alguns erros. Mas tem aquele erro de abordagem, né? Aquela coisa
Porque às vezes só um amigo lendo consegue fazer. Essa pessoa que me revisa o conteúdo assim eu ainda não tenho. Mas no projeto anterior que eu fiz com um grande amigo meu que hoje continua no Antagonista, o CD Silva, a gente tinha uma dinâmica entre a gente que era muito interessante. Um era o editor do outro. Então sempre que um terminava o texto, passava para o outro. Então o outro dava um editava, olhava para aquilo, ponderava algumas questões que o primeiro não tinha passado pela cabeça, cobrava alguma informação que faltava. E aí a gente amortizava o erro. Que acho que a grande vantagem da imprensa em relação a blogs e a influenciadores digitais como um todo é que a imprensa tem esse método, né? Aqui eu estou falando de uma situação em que dois amigos, um editava o projeto do outro, mas em grandes redações, uma capa de jornal, uma capa de revista, vai ser editado por um grupo grande de pessoas. Aquilo vai passar por um nível de filtragem enorme. Inclusive, lendo no Notícias do Planalto, como a revista Veja fazia nos anos 80, era uma situação muito interessante, porque o texto começava com a reportagem, ia subindo níveis entre os editores, e muitas vezes o que saía na publicação era algo que o próprio repórter nem reconhecia, porque foi tão mexido ali, o texto foi tão melhorado, foi tão podado informação, e checado e rechecado tudo, que virava um outro produto. Ou seja, por mais que estava lá a assinatura do cara, e alguns deles até não gostavam porque, enfim, tinha alguma coisa inicialmente que o cara queria passar e se perdeu no meio do caminho, era uma construção coletiva. E isso é importante para evitar que erros sejam cometidos. Quando mais gente estiver trabalhando, um revisando o trabalho do outro, o erro é evitado. Essa situação a gente não tem no influenciador digital, no blogueiro que trabalha sozinho, ou mesmo no colunista do jornal, apesar de que o colunista ele tem lá o editor que trabalha para ele, né? Mas desculpa, fala. Não, isso aí me lembra uma frase do Gilberto Dimenstein, numa entrevista que ele comentou, e até me chamou a atenção quando tu disse assim, hoje eu tô isolado, tô fazendo jornalismo de casa, né? Ele disse que hoje a gente vive a tal da era da curadoria. Quer dizer, escolhendo as notícias e demonstrando para as pessoas por que aquelas notícias em determinados assuntos, né, como tu comentou em relação a fazer esse jornalismo de ligação, são relevantes para elas, né? É mais ou menos isso? Isso. Eu faço esse trabalho de curadoria para mim mesmo, assim, mas eu utilizo algumas ferramentas que me socorrem, porque é muita informação até para o profissional trabalha com isso, né? Então, eu tenho uma ferramenta que, por exemplo, chamada, posso até dizer aqui, quem quiser utilizar, chama Nuzzle, Nuzzle, né? Que ele faz uma varredura nas minhas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Twitter, e ele vê o que os meus amigos, ou seja, que as pessoas que eu estou seguindo mais compartilham. E aí faz um ranking diário para mim e dispara um e-mail sempre que atinge um número mínimo de compartilhamentos, que eu setei lá como 5, mas dependendo, eu posso botar 10, 15, dependendo do número de pessoas que eu acompanho, ou do tanto que a notícia é compartilhada. Então aí eu já tenho uma filtragem, porque eu sigo pessoas... Eu sigo pessoas em que eu confio, então naturalmente eu já recebo aí um bloco de 30 notícias que esse grupo de pessoas com quem eu interajo acham relevante. Mas também muita gente me passa coisa no WhatsApp, por DM no Twitter, no Facebook, etc. E eu vou salvando. Então, uma vez por dia, eu me deito, eu sento diante desse arquivo, né, que está ali aberto, dou uma categorizada em tudo, divido esse conteúdo por relevância, isso aqui é mais importante, isso aqui é menos, isso aqui vai ser uma notinha curta no Twitter mesmo, esse outro aqui vai ser um texto mais longo, esse outro aqui é um tema interessante, mas ainda está muito verde, vamos deixar amadurecer um pouco para abordá-lo, essa informação ainda está fria, vamos tentar descobrir aqui onde está a verdade nesse ponto, sabe? Enfim, da organização desse arquivo é que nascem esses textos enormes enfim, acho que o resultado tem sido bem interessante. Assim, muita gente tem elogiado. Eu noto que muitas vezes o texto pauta outros veículos, sabe? Modéstia à parte, sabe? E eu tenho a prova disso porque o autor das reportagens às vezes me procura para ter alguma informação sobre aquilo. E eu acho isso ótimo. Eu acho que a imprensa ela está vivendo um momento muito complicado em que ela precisa entender que ela não é um jornal não é inimigo do outro. Eles na verdade são parceiros. E eu acho que o melhor exemplo do que está acontecendo isso foi esse consórcio agora que montaram para monitorar os casos de Covid-19, que acho que 6 grandes veículos se juntaram, e eu acho que isso deveria acontecer mais vezes, de os veículos colaborarem um com o outro. Acho que a gente também teve ano passado aquela sequência de matérias sobre a Lava Jato, que começou pelo Intercept Brasil e foi passando por outros veículos, né? Folha, Veja, enfim, acho que o Globo também fez alguma coisa. Eu acho que esse tipo de parceria é extremamente saudável. Obviamente, a gente tem que ter o cuidado para que um erro de um não contamine o erro do outro, e aí, de repente, uma pista errada que um perseguiu,
o outro também vai seguir só porque fez a parceria. Esse tipo de cuidado também tem que ter, mas naturalmente ele já acontece nesse trabalho de edição que as redações fazem. Mas enfim, estou colocando aqui esse ponto porque é justamente o lema lá que eu trouxe para o meu site, que não existe país decente sem imprensa livre. Eu coloquei assim numa frase mais popular para dizer que, olha... Desculpa te interromper, mas já que tu tocou, desculpa te interromper, já te interrompendo. Fica à vontade. Olha, me interrompa sempre que quiser, porque eu falo muito. Então, pode interromper. Não, eu acho que eu quero falar também sobre isso, que tu citou, não existe país decente sem uma imprensa livre. O que é um país decente para você? O que tu considera um país decente também? Bom, toda vez que alguém faz uma pergunta desse tipo, a primeira palavra que vem à minha cabeça é liberdade. Assim, e eu sempre gosto de lembrar, agora entrando um pouquinho no campo da música, já que você estava interessado em falar, porque finalmente minha irmã, que inclusive está aqui vendo a live, ela me indicou há muitos anos um documentário sobre a Nina Simone, que tem, se não me engano, na Amazon Prime. Pode ser na Netflix, e eu esteja confundindo, é um dos dois serviços. E com muito atraso eu assisti a esse documentário, que tem sobre a Nina Simone. Em dado momento, um jornalista pergunta para ela o que seria liberdade para ela. E ela fala que liberdade é não sentir medo. E até hoje eu não encontrei nenhuma definição melhor de liberdade do que essa. Assim, eu já pensei em 1000 coisas que poderiam resumir melhor o sentimento de liberdade, e é esse sentimento de você não ter medo. Então, para mim, um país decente é aquele país em que você vive nele e você não sente medo. Você não sente medo de sair na rua, você não sente medo de o governo vir te prender, você não sente medo, enfim, de ser atacado enfim, pelo seu gênero, de ser atacado pelos seus desejos sexuais, enfim, que você se sente livre para ser você mesmo. Então, para mim, esse é um exemplo de país livre. E não por coincidência, todos os países decentes, os países livres, eles têm uma imprensa livre. Eles têm uma imprensa que trabalha com liberdade para questionar o governo, para pisar em calos. Inclusive, imprensa que erra, sabe? É esse o ponto, assim, que a imprensa ela não vai ser perfeita nunca. Ela vai errar. Mas ela tem esse método que eu estou falando aqui, que tenta amortizar esses erros, que tenta evitar erros, que vai passando por filtros e evita erros. Até ontem eu participei de uma live com uma amiga minha que é professora aqui de São Paulo, e a gente falou muito sobre bolha virtual, e eu comentei de um livro do Eli Pariser, que é o fundador de um site chamado moveon.org. É um site, tipo esses sites que você coloca uma causa, o pessoal vai lá e assina e apoia a causa. A gente tem alguns desses no Brasil e ele era o referência lá fora. E ele lançou esse livro em 2011 sobre bolhas virtuais, né? Ele meio que dá nome à coisa. E eu comentava que ele meio que antecipa tudo o que acontece nos anos seguintes, desse fenômeno das bolhas virtuais. Ele bate muito na tecla de que os algoritmos, o trabalho das redes sociais, o trabalho do Google, etc., estava matando o trabalho da imprensa. E a imprensa era importantíssima porque o editor ele tem um filtro ético. Ele vê algumas notícias, ele vê algumas informações ali e pensa, poxa, isso aqui é errado, isso aqui não pode ir ao público nesse ponto porque não se tem a prova disso. Ou então, isso aqui é um tema que não vai dar tanta audiência, mas é um tema importante que não pode ficar de fora. Isso aqui a pessoa precisa saber, então vou publicar isso. E o algoritmo não, o algoritmo apenas quer saber quem é você, quais são os seus hábitos e quer que você clique em anúncios. Então não importa se o que ele está entregando para você é uma verdade ou uma mentira, é algo saudável ou algo danoso, é algo que vai prejudicar muito alguém ou vai beneficiar muito alguém, ele quer saber se você clica e ele vai te entregar. Então a gente precisa desse trabalho da imprensa até por isso, até para ter esse trabalho de curadoria, de dizer, olha, isso aqui é importante, isso aqui é interessante, isso aqui a gente precisa seguir por esse caminho para que a solução seja encontrada. E, de novo, não quer dizer que a imprensa vai acertar sempre. Eu mesmo tenho aqui, se eu quiser, eu faço uma thread gigantesca de coisas que a imprensa errou. Mas a imprensa ela tem essa coisa científica de reconhecer os erros e de rever posicionamentos e de buscar consertá-los, né? Então, a gente tem situações de a Globo perceber que errou nos anos 80 na conduta que teve durante as diretas já. Demorou 20 anos, é óbvio que o ideal seria que demorasse muito menos, ou aliás, que nem tivesse acontecido isso, mas reviu o posicionamento. Coisa que a gente não tem, por exemplo, das Forças Armadas. Até hoje, as Forças Armadas defendem o que fizeram em 1964, né, e que transformaram o país numa ditadura, que perseguiu a imprensa, que matou jornalistas, né, e, enfim, e muita gente assim, foi jogada de avião, foi torturada até a morte, e até hoje os caras não reconhecem que isso foi um erro. Eles não vêm a público dizer o quê? A gente errou e a gente não vai fazer mais isso.
né? Isso é gravíssimo e a gente não consegue contar com isso da parte das Forças Armadas. Da imprensa a gente pode. A imprensa tem revisto seus posicionamentos. Eu tenho muito amigo jornalista que entende que a imprensa cobriu errado a ascensão do trumpismo nos Estados Unidos, do bolsonarismo no Brasil. O pessoal olhou para a internet muito como, isso aí é uma brincadeira que não vai dar em nada, e deu num presidente da República na maior nação do mundo, sabe? E está todo mundo tentando corrigir esse erro de conduta. Pius, eu vou Fica segurar esse teu papo aí, porque eu quero falar disso aí também depois. Quem está entrando agora, eu estou conversando com o Marlos Apios. Começou os mosquitos aí que tu comentou? Sim, então aqui eu estou com a lâmpada aqui acesa para não ficar na sombra, eles estão aqui animados. Faz parte, a gente está em casa, né? E o Apios, que é jornalista, falando sobre imprensa livre hoje. Por que eu interrompi? Porque eu quero justamente continuar esse assunto da seguinte questão. Tu está comentando sobre os erros da imprensa, sobre como isso também afeta e como isso acaba colocando a imprensa num espaço da seguinte forma. Pronto, errou, cancelamos, né? Se o jornalista errou, não presta. E aí eu peguei como pauta também aquele texto que tu faz no teu site, que diz assim: apesar dos erros cometidos por alguns profissionais, a mídia tradicional continua sendo a fonte mais segura de informação. E aí tem um cara que escreve no Twitter, e eu pergunto para ti, o que é essa mídia tradicional e como que eu faço para saber que o jornalismo é confiável? Certo. Bom, a mídia tradicional começa que ela costuma ter um CNPJ, coisa que a mídia independente não costuma ter. Isso já é um bom caminho, porque significa que, poxa, se ele cometer algum erro, vai facilitar alguém que queira colocar essa empresa na justiça, já tem o caminho das pedras. A gente tem um registro oficial de onde ela se localiza, o advogado sabe a quem procurar, etc. Acho que a segunda coisa que marca é a questão do método, né? A coisa do editor que eu falei, para mim, é a mais interessante, de um trabalho revisado por seus pares, né, como se diz assim, de artigos científicos, mas... desculpa, os mosquitos aqui estão me tirando de tempo. Tem também a questão de ouvir o outro lado, né? Assim, de você ter uma informação e às vezes aquilo tudo faz muito sentido para o que está sendo dito, mas é importante ouvir o outro lado, assim, saber do cara se ele tem uma explicação razoável para aquele fato. Porque se ele tiver, não adianta publicar. A coisa, enfim, você vai passar vergonha, vai dizer, quando aquela ideia que tem um duplo sentido, você pensa num determinado ponto e era outro e aquilo fica muito claro. Então, é importante ouvir o outro lado para, de novo, amortizar o erro. Porque a imprensa, quando ouve o outro lado, muitas vezes ela não está nem pensando no benefício do outro lado, ela está pensando nela mesma para evitar que ela cometa o erro, porque ninguém gosta dessa situação. Eu já acompanhei alguns casos em que o jornalista errou e a pessoa que mais sofreu com aquilo foi o próprio jornalista, assim, porque ele entende que aquilo virou uma mancha no currículo e ele vai ser conhecido como o cara que cometeu aquele erro, e ninguém quer essa pecha para si, certo? Então, obviamente tem casos em que o erro realmente é feito na má fé, também não vamos ser ingênuos a esse ponto, mas a regra o cara quer acertar. O cara sabe que ele vai ser promovido se ele acertar. Ele vai ser parabenizado se ele acertar, né? Então, acho que... E é difícil para o grande público notar isso, porque isso é uma coisa que profissionais percebem na redação do texto. Sabe, quando eu começo a ler uma matéria assim que tem uma coisa muito escandalosa e virou uma capa de revista, etc., eu já vou lendo esperando, ok, isso aqui é a versão de quem está denunciando, cadê o outro lado? Eu quero saber o que o cara respondeu para isso. E aí quando aparece, aí eu tenho a sensação, ok, eu realmente estou diante de um trabalho profissional. Quando não tem, você pensa, poxa, não foi dada a oportunidade ao cara se explicar. Então alguma coisa aqui está incompleta. Mas eu sei disso porque eu estudei isso, trabalho com isso. O grande público, o que a gente chama de as tias do WhatsApp, não, até porque a pessoa muitas vezes não está clicando no link, ou você clica no link tem um paywall e ela não paga a assinatura, então a pessoa está confiando só na manchete e aquilo para ela basta. Aqui em São Paulo eu participei de algumas oficinas recentemente sobre essa coisa das fake news, e um macete que o pessoal costuma dar é o seguinte: na dúvida, nunca compartilhe. Isso para qualquer pessoa, não só para jornalista, não só para, enfim, qualquer pessoa em rede social. Se você está com dúvidas sobre a veracidade daquilo, não compartilha dizendo, olha, por via das dúvidas estou compartilhando. Não. Teve dúvida, não compartilha. Por mais que, enfim, aquilo tudo faça algum sentido.
É a E tem, pós-verdade, né? Quando compartilhou, o estrago já tá feito, né? Depois não adianta mais apagar, né? isso, as pessoas até, enfim, elas ficam pensando, poxa, isso encaixa tanto com o meu modo de ver o mundo, como é que pode ser mentira? Enfim, é porque as pessoas, Uhum. cada um tem vê o mundo por sua ótica e tem gente ganhando a vida, crescendo politicamente, elaborando narrativas, enfim, leituras deturpadas de notícias verdadeiras ou elaborando tantas vezes verdadeiras mentiras, né? Mentiras inteiras só para, enfim, corroborar uma visão de mundo, para ludibriar as pessoas, até para, enfim, cometer um golpe, fazer a pessoa, enfim, gastar um dinheiro onde não deveria gastar, coisas do tipo, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado e tentar educar as pessoas, porque outro dilema que a gente está vendo é que a gente tem toda uma geração que nasceu com a internet e participou coletivamente da elaboração desse desse modo de trabalho da internet, né? E tem toda uma geração que teve toda uma vida antes de a internet chegar. E essa geração anterior, ela tem dificuldade. Ela não entende muito a malícia da coisa. A internet tem muita pegadinha, muito bait, né? Muito Sim. troll querendo fazer graça em cima do erro alheio. E, e os caras veem graça nisso e, enfim, e cresce, ganha seguidores, monta canais, enfim, faz fortuna com isso nessa vida de troll. Então, a missão ST, de conversar com o público mais velho, de forma didática, explicar, olha, a internet no meio de uma praça tentando passar a perna em você. Então, você não pode acreditar em qualquer coisa que vê. Você tem que desconfiar e só pode compartilhar aquilo que você tem certeza que é verdade. Ou de uma fonte confiável. Né? Tu Olha, tá aí, me nem te ouvindo bem interrompi. agora? Nem precisei. Tô Tu tá me sim. ouvindo bem? Tá? Tô sim. Eu acho que muitas pessoas que estão aí estão pensando, estão querendo, como tu escreve sobre política bastante, também saber a tua opinião sobre o país, né? Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso. Antes, eu queria saber de você, tu comentou sobre o teu lado artístico, né? E eu gosto muito daquela turma do Nelson Rodrigues, do Hunter Thompson, desses jornalistas também que acabaram Uhum. indo para a literatura, né? Eu acho que travou. Como é que tá? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Agora eu voltei a te Voltou? ouvir. Deixa eu ver aqui. Tá me Estou te ouvindo? ouvindo. Sim, estou. Tá. Tu escutou que eu falei sobre o Nelson Rodrigues, o Hunter Foi Thompson? foi a última palavra que eu vi foi Nelson Rodrigues. Então é melhor refazer a pergunta. Não, tu falou sobre os artistas, sobre ser artista, né? Também, tu também teve esse lado, ainda tem, né? Com certeza dentro de ti. E eu queria saber sobre o que você acha sobre jornalismo gonzo, o Nelson Rodrigues, o Hunter Thompson, esses caras que misturam um pouco, tu não sabe muito bem o limite da literatura para o jornalismo, né? O quanto, se isso também, porque eu sei que tu faz no Twitter é muito objetivo, né? Uhum. O quanto isso te interessa e o quanto isso para você faz sentido. Sei. Eu acho que esses caras hoje em dia teriam uma extrema dificuldade de competir com a realidade, porque a gente hoje em dia tem tanta informação, tanto detalhe e tanta coisa inusitada que simplesmente você escrever uma ficção em cima disso vai parecer uma coisa meio sem graça. Então eu lembro aqui que, enfim, adorava o House of Cards, aquelas coisas que aconteciam na série, mas ali na terceira temporada o noticiário brasileiro ficou muito mais interessante. Foi quando começou essa coisa de Lava Jato, de impeachment de Dilma, etc. Então eu não sei até que ponto eles teriam interesse nisso, porque eu penso que essa coisa de enveredar pelo lado da ficção talvez fosse justamente uma forma de preencher alguns buracos de um mundo em que não tinha tanta informação. Hoje em dia, eu acho muito mais interessante, acho que 99% de tudo que eu leio é realmente sobre a realidade, é sobre coisas que aconteceram, sabe? São biografias, são reconstituições históricas, porque a gente tem acesso a muita coisa, tem acesso a muita informação, e se eu for começar a ler aqueles 7 livros da saga Game of Thrones, eu vou perder a leitura de muita coisa extremamente interessante, obviamente não tão lúdica quanto os livros que se passam numa realidade paralela, em que temos dragões, enfim. Enfim, vou perder muita coisa. E há livro demais nesse mundo para ser lido e a gente tem que saber, até esse tipo de curadoria a gente tem que ter, a gente tem que saber os livros que a gente vai ler, né? Então, estou falando isso porque eu fiz esse trabalho semana passada. Eu
tinha aqui uma pilha de livros para ler, porque muita gente me presenteia com livros e muito amigo lança livro e tudo, e eu fiz uma seleção do que vai dar para ler esse ano, porque não tem condição de ler tudo, é muita gente, muita coisa. Então, eu selecionei assim um pouco os livros que têm mais a ver com esse trabalho que eu tenho feito, e aí esse do L. Pares estava parado há muito tempo. Comecei também, mas parei para terminar o do L. Pares, é o livro da Patrícia Campos Melo, que ela lançou agora sobre a máquina do ódio, que é justamente sobre esses ataques nas redes sociais, ataques à imprensa livre, né? O livro, enfim, parei na metade, estava interessantíssimo, assim, ela contando o drama dela. E esse é um drama que é uma coisa um tanto bizarra, porque a gente tem a nossa vida exposta na internet, mas no nosso ciclo, na nossa vida, na nossa bolha virtual e real, as pessoas mais próximas não acompanham esses ataques. Né? Então você vive um inferno e as pessoas próximas a você muitas vezes não percebem esse inferno, por causa dessa dinâmica, enfim, das bolhas virtuais e tudo mais. O caso dela, óbvio que as pessoas perceberam, porque o principal ataque a ela partiu do presidente da República, mas tem uma porção de jornalistas que sofrem ataques como esses e não partem do presidente da República, mas tem um nome associado a uma porção de coisas horrendas, a pedofilia, sabe, a prostituição. É muito da tática deles explorar esses temas, porque eles sabem que se o nome de alguém está atrelado à palavra pedofilia, essa pessoa já perde, por exemplo, qualquer risco de ela ser fotografada ao lado de um político, porque políticos fazem esse cálculo. Eles não querem aparecer ao lado de alguém que tem uma manchete associada à palavra pedofilia. Que no momento que eles aparecer ao lado dessa manchete, os inimigos dele vão pegar a foto desse cara, a manchete daquela pessoa, vão fazer uma montagem e vão soltar no WhatsApp, né? E se você perceber, é uma tática que eles usam bastante. Usaram agora contra o Felipe Neto, usaram contra o Caetano Veloso, usaram nos Estados Unidos contra o Bill Clinton, né? Estão usando novamente esses dias, tem um perfil aqui que fica monitorando a ação de robôs na campanha americana, e eles usaram novamente contra o Clinton, porque estão usando qualquer ferramenta que possa usar. Usaram contra Hillary Clinton também, naquele negócio do Pizzagate. Era uma mentira sobre uma rede de pedofilia. Enfim, é um tema que eles estão sempre explorando, porque é uma arma política. Né? E a imensa maioria das vezes é completamente mentira, tudo que eles estão explorando. E é gravíssimo o que está acontecendo, e a gente precisa descobrir maneiras de conter esse crime. Isso é um crime o que está acontecendo, o que estão fazendo. Né? E, enfim, e só para concluir, é muito curioso como eles exploram justamente mecanismos que a imprensa explorava, mas explorava de boa fé, e eles exploram de má fé, assim, a construção da manchete. Muitas vezes o site, né, usa uma URL que imita um site verdadeiro. Enfim, é tudo muito complicado e é um problema que a gente ainda vai demorar um tempo para conseguir resolver. É um pouco assustador, né? Ouvir você falar que talvez nem o Nelson Rodrigues poderia construir uma realidade como mais do que a realidade, né? E mais um trechinho daquele texto que tu comenta na apresentação do teu site, que é o jornalismo.art, um temudo. A imprensa sempre foi um problema para os mais poderosos, mas recentemente tornou-se alvo de agendas populistas que têm por objetivo corroer qualquer pilar da democracia. O jornalismo.art é uma reação a tais projetos autoritários. Bom, o jornalista sempre foi perseguido, né? Mas na nova república, a gente já viveu uma situação como a atual? Ou qual que é a particularidade dessa que a gente está vivendo hoje? Olha, eu busco uma resposta fácil para isso, a internet. A internet é uma comunicação de via dupla. Né? Até então a gente tinha rádio, TV, impressos, livros, que era um comunicador falando e um leitor lendo. E agora a gente tem um caminho duplo. O comunicador fala, o leitor responde. Né? E muitas vezes responde em grupo, responde em bando, responde orquestrado, né? por algum criminoso. Né? E responde com ataques, com ameaças e tudo mais. Então, é uma dinâmica muito mais, enfim, severa para a própria saúde mental do profissional. Conheço muita gente que está mergulhando nas terapias, nos medicamentos para poder tolerar essa vida. Não é só uma atitude oficial de Estado, tu quer dizer isso? Oi? Não é só uma questão oficial de Estado a perseguição, ela também é mais notória em relação ao público, isso? Isso, não, no sentido de que o público ele contém militantes, ele contém pessoas que estão interessadas, principalmente em coisa relacionada à política, mas também não só política, tá?
Eu sei que jornalistas esportivos passam por maus bocados, porque, enfim, o cara faz um artigo que fala mal de um clube e a torcida daquele clube não gosta e vai para cima do jornalista. Enfim, só que agora o inferno que o jornalista esportivo sempre viveu, que ele tinha que lidar com torcida organizada ou torcida desorganizada, todo jornalista de política agora está sofrendo, porque cada partido, cada político, cada liderança tem a sua torcida organizada. Óbvio que tem as torcidas piores do que as outras e, enfim, não estou tentando aqui dizer que é todo mundo igual, não. Eu tenho muito claro, porque eu já fui atacado por todo tipo de gente, eu sei muito claro o que é o pior nesse clubismo aí. Mas eu acho que a gente não pode simplesmente olhar para isso e fechar a cara, sabe? E ignorar o problema. Sim, não, mas respondendo, tu acha que é o pior momento desde a nova república, desde a redemocratização? Ou tu acha que não dá para avaliar dessa forma? Olha, para mim mais profunda. Não, para mim assim, da forma como eu entendo, é o pior momento. Acho que a imprensa assim teve alguma dificuldade, acho que no governo Lula, porque a militância que apoia o governo Lula é muito fã do que eles chamam de controle social da mídia, né? E eu era do lado que falava, olha, isso aí é um eufemismo para censura. E o pessoal dizia, não, isso aqui é uma forma de a gente conter os excessos da imprensa e a sociedade a poder podar esses excessos, etc. E eu era da turma que dizia, não, a própria imprensa já atua de forma a podar esses excessos. E a gente teve a implementação dessa ideia na Venezuela, da parte do Hugo Chávez, e de fato a coisa virou apenas uma forma de podar críticos da imprensa. E a todo mundo que é, enfim, devoto dessa ideia até hoje, eu falo, poxa, imagina então o Jair Bolsonaro tocando essa ideia. O que você acha que ele não vai fazer com essa ideia? Então, se você acha que com ele não será bom, não será bom com ninguém, certo? E falou-se muito nessa possibilidade, sempre que o Lula estava um pouco encurralado ali com algum noticiário que ele não, com alguma notícia que ele não curtia, aventava-se essa possibilidade, mas a coisa não passou da ideia da ala mais radical. Hoje a gente está numa situação em que a ala mais radical é a que governa o país. Então, o desejo desses caras é explícito. A gente tem cenas do Jair Bolsonaro berrando, dizendo que é para cima dos veículos, sabe? Hoje mesmo tinha a notícia dele dizendo que vai processar a Globo. E, enfim, há uma agenda política voltada a isso, que tem isso como uma das maiores prioridades. Até saiu recentemente uma nota, se não me engano, da Thaís Oyama, que ela listava as prioridades do governo Bolsonaro, que os próprios auxiliares falam, olha, ele não se interessa muito por isso nem por aquilo, mas tem um tema que interessa muito. E 2 dos 3 temas que mais interessavam a Jair Bolsonaro atingiam a imprensa. Se não me engano, era aquela coisa dos jornais impressos publicarem balanços comerciais, que isso pegaria principalmente o valor econômico e ele queria acabar com isso. E outra é a medida que quebraria, eu não entendo bem dessa dinâmica da relação dos canais de TV com os clubes de futebol, mas é uma coisa que daria mais liberdade aos clubes e isso quebraria as pernas da Rede Globo, que basicamente monopoliza as transmissões futebolísticas. Então, o principal alvo dele era pegar a Rede Globo, pegar a mídia impressa. Assim, das 3 prioridades dele, segundo os próprios assessores, 2 são atacar a imprensa. Então, pior momento do que esse eu desconheço. Obviamente eu não quero entrar aqui na época da ditadura, porque a gente vivia um tempo em que eu falando esse tipo de coisa que eu falo hoje, eu iria dormir sem saber se amanhã eu acordaria em casa, que poderia entrar alguém aqui em casa e me arrastar e eu desaparecer. E ficar o pessoal tentando descobrir onde eu fui parar, né? Como aconteceu com muita gente. Então, não estou comparando com isso. Mas já que você falou assim da Nova República, da Constituição de 88 para cá, eu acho que sim, o pior momento que a gente vive é esse. Pius, eu acredito que deve faltar uns 15 minutos para a gente encerrar, para dar 1 hora aqui. Isso. Mas eu não posso encerrar antes de te perguntar, e eu quero que tu seja, se tu puder, ser bem sucinto, que também tem mais umas perguntas, que agora chegou a hora, tu já opinou um pouco aqui, mas eu quero uma opinião sobre a seguinte questão. Eu vendo uma entrevista do Zizek, aquele filósofo que os caras da direita não gostam e os da esquerda também não gostam às vezes. Ele diz assim, perguntaram para ele sobre a ascensão fascista no Brasil. Aí ele disse assim, não, eu acho que a gente não pode chamar o que está acontecendo no Brasil de fascismo. O fascismo é uma coisa datada, aconteceu. Talvez seja algo pior, né? Ele fala nesse sentido, talvez seja algo pior. Tem que analisar bem os casos, que talvez seja algo pior. E eu sei que tu foi um dos primeiros jornalistas daqueles que se colocam num espectro mais de neutralidade, né? Também de críticas ao PT.
que alertaram sobre uma escalada autoritária do governo. Tu concorda com o Zizek? E como é que tu tem... Qual que é o teu olhar em relação a... Isso tem se concretizando na tua cabeça? Como é que é? Bom, acho que a discussão sobre o que é pior ou melhor é um pouco a discussão... O que é pior? É o que é explícito ou o que é dissimulado? Eu, sinceramente, não sei. Eu vi muito essa discussão sobre o racismo brasileiro, que seria dissimulado, e o racismo americano, que seria explícito. E eu confesso que eu nunca tomei uma decisão sobre isso, assim, de qual seria o pior cenário, sabe? E a mesma coisa, o que está acontecendo hoje em relação ao que aconteceu na Itália dos anos 30, etc., na Europa como um todo, e também aconteceu no Brasil naquela época, é um pouco a definição assim entre o que é explícito e o que é dissimulado. O que eu sei é que hoje precisa ser dissimulado. Se esses caras forem explícitos no que eles querem, eles vão ser presos. E eu sei alguns casos aqui que eu posso citar de exemplo. Uma situação que as pessoas não lembram muito, eu acho incrível como a imprensa rememora pouco esse momento, foi quando a Preta Gil participou do CQC em 2011, fazendo uma pergunta ao Jair Bolsonaro, e ele responde atrelando a raça dela à prostituição. Né? E aquilo gerou toda uma crise, um processo no STF, etc. E no sábado seguinte, quer dizer, o sábado da semana seguinte, aqui em São Paulo, no vão do MASP, foi convocado um ato nazista em homenagem ao Jair Bolsonaro. E as pessoas simplesmente se esqueceram disso. Eu lembro porque foi bem na semana, bem no mês que eu cheguei aqui em São Paulo, e coincidiu de no dia eu estar passando pela Avenida Paulista e vi o tumulto ali de longe acontecendo, né? E na época eu até pensei o seguinte, poxa, São Paulo é uma cidade com 12 milhões de habitantes. Nesse ato apareceram 11 pessoas. Então, 11 pessoas para 12 milhões de habitantes, eu acho que não é um problema com o qual eu preciso me preocupar. Só que dessas 11 pessoas, 7 saíram do ato presas. A polícia apareceu e, enfim, viu a ficha de todo mundo e levou 7 deles presos. Ou seja, esses caras, eles sabem que eles não podem ir para a rua e ser explícito no que eles querem, ou eles vão presos. Recentemente a gente teve essa coisa dos 300, os 300 de Brasília, o acampamento dos 300, o pessoal com tochas, fazendo uma menção óbvia à marcha de Charlottesville, que teve nos Estados Unidos em 2017, que era uma marcha fascista e tudo mais, e, enfim, atirando fogos de artifício contra o STF. Não eram 300 pessoas, eram 30 pessoas, 20 pessoas, e 8 delas terminaram presas. Ou seja, foi mais uma tentativa de tornar a coisa explícita e eles terminaram presos. Então eles precisam sempre dissimular muita coisa, explorar muito dog whistles, explorar muito o humor, inclusive. Então eles soltam uma piada, um meme com aquela coisa para... Se alguém falar, olha, isso aqui na verdade é uma mensagem nazista. Tem grupos nazistas na Europa explorando isso, tem grupos nazistas nos Estados Unidos explorando isso, você está explorando a mesma ideia, explorando a mesma piada. E o cara fala, não, isso é só uma piada. Isso é só uma piada, eu estava só fazendo graça, né? Então tem toda essa dificuldade, porque antes era uma coisa explícita e era muito fácil a gente falar, olha, o cara tá lá com a suástica desenhada na bandeira e tá desfilando na rua, prendam aquele cara. Quer dizer, não podia nem falar em prender, porque na época a coisa não era ilegal, né? Ficou ilegal depois de tudo que aconteceu na Segunda Guerra. Hoje, por isso, eles não podem sair com suásticas pintadas na rua. Eles têm que encontrar artifícios para se comunicar entre eles e para recrutar pessoas que pensem como eles e para avançar com uma agenda. Então, da forma que eu entendo, sim, eu falo isso sem medo. A gente tem hoje no país um governo fascista que toca uma agenda fascista, uma agenda que privilegia um grupo que eles entendem como melhor e tenta sufocar o que eles entendem como pior, nem que seja culturalmente. Então você vê, por exemplo, a política que o nosso governo pratica contra os povos indígenas é uma política que enxerga o povo indígena como um povo inferior e que deve ser sufocado. Se você pesquisar assim, falas do Abraham Weintraub, falas da Damares Alves, falas do Jair Bolsonaro, eles estão sempre falando, índio tem que ser catequizado e trazido para a civilização, como se, enfim, o índio não pudesse ser índio, o indígena não pudesse ser indígena, né? E tem a respeito de tudo, assim, se você pegar a população negra, poxa, antes mesmo da eleição do Jair Bolsonaro, ele teve aquela fala lá das arrobas e tudo mais, que o pessoal inclusive aplaude, etc. Eu pesava 7 arrobas, foi processado por isso e engavetaram o processo. Mas para mim o mais danoso é o que ele falava sobre o excludente de ilicitude. Quando ele dizia que queria o excludente de ilicitude, na verdade ele quer ampliar o excludente que já existe. Ele queria facilitar ainda mais
as ações policiais na periferia. Queria que os policiais fossem menos punidos ainda. Ele se inspirava no caso do Duterte, que é não sei se é presidente ou primeiro-ministro das Filipinas, não sei bem como é que funciona o sistema lá, que foi um cara que deu carta verde para a polícia matar quem quisesse. Os caras saíram matando milhares de pessoas nas periferias e, enfim, transformando a coisa basicamente numa guerra civil, em que o governo mata a população da sua periferia. Obviamente, nesse meio aí, sim, mata muito traficante, mas o grave é que mata muito inocente. E mesmo matar o traficante é um erro. A gente vive numa civilização que não tolera a pena de morte, né? Nossa lei não comporta isso. Então, o certo não era aquele bandido ser morto, era aquele bandido ser preso, ser julgado e, se for o caso, ser condenado e cumprir a pena, né? E ele falava essa coisa do excludente de licitude, e a gente sabe que isso vai atingir uma parcela específica da população. É a população negra, que é a população que vive, enfim, nas periferias. E nessa fala dos 7 arrobas, enfim, do quilombola que ele cita lá, tem um trecho que para mim é muito mais explícito ainda o racismo da parte dele, que ele chega a dizer assim, que ele nunca viu um japonês pedir esmola. E aí quando ele fala isso gritando, nunca vi um japonês pedir esmola. E aí quando o pessoal aplaude, ele fala, por que essa raça tem vergonha na cara? Ele está dizendo o quê? Que quem pede esmola é uma raça que é sem vergonha, sabe? É essa a conclusão que a gente tira daquela fala. E esse cara está hoje presidindo o país, certo? E isso para mim é muito grave, é inaceitável. E eu não vou descansar enquanto isso não acabar, sabe? A gente tem que colocar um fim nisso o quanto antes. Acho que é papel da imprensa, inclusive, identificar esse problema. Não pode simplesmente olhar assim para o cara e tratá-lo como... Não, ele é só... tudo bem, o cargo dele realmente demanda um mínimo de respeito. E isso é verdade. Mas essa coisa de a gente ter um cara que dizia essa raça tem vergonha na cara e não pede esmola, isso é uma anomalia. Isso deve ser encarado como uma anomalia. É um problema que o Brasil precisa resolver. E eu trabalho muito explicitamente com isso em mente. Olha, isso aqui é um problema que o Brasil precisa resolver. Esse cara, não é certo que um país seja guiado por esse norte moral, porque não tem moral aí. É muito imoral tudo que está acontecendo. Dito isso, você tem alguma emoção cívica pelo país? Olha, é difícil, viu? Acho que é comida. Eu gosto muito da comida daqui. E, assim, eu até fiz essa provocação na época da campanha, o pessoal muito falando de patriotismo, etc. Eu fiz, vem cá, vocês falam muito de ter orgulho. O que é esse orgulho? Vocês têm orgulho exatamente do quê? Aí eu lembro que o pessoal citou muito o caso do Santos Dumont, assim, que é um... Não sei nem se eu vou criar aqui um debate entre a gente, não é a intenção, mas é um caso que eu não acredito. Para mim, o Santos Dumont ele não inventou o avião, assim como o brasileiro acredita. Mas, enfim, não quero entrar nessa prática. Eu vou colocar, Apio, eu vou colocar na descrição, depois que eu vou divulgar. Apio, Santos Dumont não inventou o avião. Eu falo isso direto. Todo mundo vai querer assistir. Sempre que eu falo isso, eu perco uns 1000 seguidores, que é uma das crenças que as pessoas têm, assim, né? Que eu realmente não acredito. Não sei, eu gosto do fato de a gente ainda ter liberdade aqui. E de eu ainda poder falar isso contigo com uma certa tranquilidade. Assim. A gente fica tenso, a gente tem medo de ser abordado de procuradores e promotores, enfim, fazendo perseguição política e pegando denúncia de internet para ir para cima de gente que critica o governo. Isso é uma coisa que mete medo na gente, claro. Mas a gente ainda tem liberdade, a gente ainda tem uma Suprema Corte que tenta podar isso, a gente tem um Congresso que tenta podar isso, e o tenta, eu estou sendo muito generoso, porque a gente sabe que também esses mesmos grupos estão protegendo quem está no poder. A gente está tendo uma situação em que mais de 100 mil pessoas morreram, numa realidade que o natural seria o Brasil ter em torno de 20 mil óbitos por causa da Covid-19, e estão fazendo vista grossa para isso, né? Porque eles têm outros interesses, eles estão... Enfim, até hoje sentem medo do combate à corrupção, mesmo com o combate à corrupção muito enfraquecido nesse governo, e eles querem primeiro controlar isso antes de tentar controlar o Bolsonaro. Eu acho que isso pode ser um erro gravíssimo, porque a gente sabe, a gente tem um presidente que dia 22 de maio, segundo a revista Piauí e 4 fontes que passaram essa informação para ela, deu uma ordem para que as Forças Armadas interviessem, agora eu estou na dúvida se a palavra é interviesse, no STF. Isso é gravíssimo. Fala. Mais informações sobre isso no site jornalismo.art ou no @apios com i. Porque a gente está encerrando Apios. Com Y, desculpa. Apios com Y. Para a gente encerrar, eu primeiro gostaria de agradecer muito por tu ter topado falar comigo.
A gente tocou em assuntos muito legais, alguns mais doloridos também. E para encerrar, eu queria que tu falasse o que tu gostaria de falar nesse momento, sem pauta, sem pergunta, aqui um espaço livre, já que a gente está falando de imprensa livre. Eu estou no meu Instagram particular e aqui é o espaço em que você, nesse momento, pode falar o que você quiser para a gente encerrar essa live. Além de agradecer o convite, muito generoso da sua parte, foi um prazer conversar. Eu acho que isso pode ser um bom norte, assim, trabalhar por uma imprensa realmente livre. No primeiro protesto que teve pelo impeachment de Dilma, o primeiro grande protesto que teve foi no MASP, aqui em São Paulo, em novembro de 2014, era a maior faixa que tinha nesse ato. E muita gente foi a esse protesto movido por essa causa, imprensa livre. E a ideia se perdeu no meio. Aqueles atos foram sequestrados por forças que a gente, enfim, passou o programa inteiro criticando. Eu acho que isso é um valor que a gente não pode perder e que vale a pena todo mundo lutar. Porque enquanto existir imprensa livre, a gente vai ter uma nação livre e a gente vai viver naquela situação em que a gente não tem medo, ou ao menos tem menos medo do que as nações que não são livres. Então é isso. Perfeito. Appius, brigadão, tá? Um abraço, sucesso. A gente vai continuar acompanhando você nas redes sociais. Tá no Twitter, no Instagram, no Facebook e no site. E você escreve também para outros jornais, né? De vez em quando você participa colaborações. Em outros espaços, né? Já mandei alguns textos para a Folha, para o Estadão, BR Político, colaboração, assim, estão pintando outros convites e a coisa vai saindo. O principal é jornalismo.art. Appius, brigadão, um abraço, tá? Boa sexta. Valeu. Até mais.